Oi, oitavo ano, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Eu estou aqui nesse vídeo para trazer as orientações do roteiro de estudo da semana 21 de Ciências Naturais, certo? Então, a organização aqui, as orientações permanecem as mesmas, né? Utilizar, pegar o caderno, achar um lugar tranquilo, iluminado, que seja tranquilo para vocês fazerem as atividades, certo? A data de entrega, seja online ou na escola, é no dia 7 de outubro. Tá? O que a gente vai ver essa semana, a gente vai vendo nas semanas anteriores falando sobre o cérebro, né? Como é que o cérebro controla o nosso corpo. Então, essa semana a gente vai entender qual é a função dos neurônios, que são as células que formam o nosso sistema nervoso. Então, como é que elas fazem o controle dessas reações e ações do nosso corpo. Tá? Nos recursos, então, são alguns sites que vocês podem, alguns links que vocês podem acessar. Vocês vão precisar usar o caderno, ciências, caneta, lápis, borracha. Podem acessar também o Facebook, Instagram da escola. Tá? Então, primeiro, né, a gente tem que saber o que são os neurônios, para a gente começar a entender o que a gente está falando nesse roteiro de hoje. Né? Então, os neurônios, eles são as células do sistema nervoso que recebem os sinais elétricos do corpo, certo? Então, a gente viu nas outras semanas que o organismo, ele funciona, né? O nosso cérebro, ele vai funcionar muito por sinais elétricos. Quando eu recebo, quando eu toco, eu espeto alguma coisa no dedo, eu toco uma superfície que seja quente ou que seja gelada, qualquer coisa que a gente sente, isso vai chegar até o nosso cérebro para identificar o que está acontecendo através de impulsos elétricos. E quem recebe esses impulsos elétricos no nosso cérebro, então, são os neurônios, tá? Então, os neurônios, eles são formados por um corpo celular, que é essa parte central aqui, né, onde vai estar o núcleo da célula, que é aquela bolinha central, e ele tem um ramo longo aqui, que é chamado de axônio, tá? E as fibras menores, tanto da ponta aqui, que são chamadas de dendritos, tá? Então, essa é a estrutura de um neurônio. Ele não é uma célula como a gente está acostumado a ver as outras, que são as células arredondadinhas ou mais em formato mais de cubo, mais alongadinhas, assim, a célula toda. Aqui ele tem o corpo celular, tem o axônio e os dendritos, que são essas estruturas aqui ao redor do corpo celular. Tá? Então, essa é a forma básica, né, de um neurônio. Como é que um neurônio é formado? Ele tem todas aquelas organelas que a gente viu lá no começo do ano, né? Mitocôndrias, complexo de Golgi, lisossomos, ribossomos. Ele vai ter todas aquelas organelas que a gente viu distribuídas aqui no corpo celular, certo? Então, como é que esse neurônio funciona, né? Então, como é que o impulso elétrico chega até o neurônio, como é que ele desempenha essa função? Então, aqui, nesse esquema aqui, esse desenho, então, primeiro vai ter um estímulo desencadeador, ou seja, é o que eu estava ali, de espetar o dedo, de tocar uma superfície quente, de cortar o dedo, alguma coisa assim que vá desencadear um impulso elétrico. Tá? Aí esse impulso elétrico, ele vai até o centro de decisão. O centro de decisão, ele é também chamado de centro integrador, que vai ser a nossa medula espinhal, que é o que está dentro das nossas vértebras, na nossa coluna. Tá? Aí ele vai integrar essas informações de diversas fontes, ou seja, os neurônios, eles não estão recebendo só essa informação naquele momento. Eles estão recebendo várias informações ao longo do dia. Enquanto a gente está se movimentando, a gente está pensando, respirando, caminhando, todas as atividades que a gente está fazendo, os neurônios estão recebendo informações ali o tempo inteiro, que a gente está lendo, que a gente está aprendendo, certo? Então, ele vai integrar essas informações. E aí, então, ele vai dar uma resposta, ele vai encaminhar uma resposta, né, para o estímulo desencadeador. No caso que a gente está falando aqui, no caso de uma dor, né? Então, ele vai desencadear uma resposta e ele vai devolver uma resposta para o local aonde teve, por exemplo, seu espeto inteiro. Qual vai ser a resposta que ele vai enviar? Que está doendo. A resposta é essa. Tem alguma coisa errada que está desencadeando uma resposta de dor aqui no centro de decisão, aqui nos neurônios da medula espinhal. Tá?
Então, aqui, ó, esse esquema aqui, ele mostra, ó, primeiro tem um alfinete espetando na pele, né, que vai ser o estímulo desencadeador. Então, isso que vai desencadear a ação toda para chegar até os neurônios, certo? Então, aqui a gente tem neurônios já na pele, né? A gente vai ter estruturas aqui na pele, que são os receptores, que vão dar resposta ao estímulo e vão produzir um impulso nervoso. Então, espetou o dedo, esse neurônio aqui ele já vai produzir um impulso, vai produzir um impulso elétrico, um estímulo, que vai ser, olha, tem esse sentido aqui, tem a seta indicando, ele vai ser conduzido até um neurônio sensorial, ou seja, é o que vai receber esse estímulo e encaminhar ele para o centro integrador, né? Vai ser o neurônio de associação, ele vai estar relacionando, fazendo a relação entre o neurônio que está recebendo o sinal e o neurônio que vai dar a resposta. E daí, aqui a gente tem o centro integrador, né? Aqui está mostrando a medula espinhal, que aqui dentro vai ter os neurônios, mas ele vai ter ligação também direta com o cérebro, né? A medula espinhal está conectada diretamente com o nosso cérebro. Aí ele vai, então, o neurônio motor, ele vai conduzir uma resposta até o neurônio efetor, que no caso é esse mesmo, né? Então, esse neurônio motor aqui, ele vai desencadear uma resposta, aqui desencadeou uma resposta, né? Então, espetou o dedo, foi um sinal até o neurônio sensorial, que é aquele que recebe a informação, aí o neurônio de associação, que é o neurônio que vai fazer a ligação entre o sensorial e o motor, ele enviou uma resposta, essa resposta vai chegar no neurônio efetor, que é aquele que vai dar a resposta de que está doendo, certo? E aí vai ser um músculo, uma glândula, o que for, que vai responder à dor. No caso, tá espetando a ponta do dedo, vai ser aqui as células da pele, aqui o neurônio na pele, que vai ter uma resposta de dor, certo? Então, esse é o caminho, ó. Teve o estímulo, neurônio receptor envia um sinal, neurônio sensorial transforma ou conduz esse sinal para o local, que seria, digamos assim, o local que seria mais adequado. Vai existir o neurônio de associação, que é que vai desencadear a resposta, vai passar para o motor, e esse motor ele vai levar a resposta até o local onde aconteceu, onde o alfinete espetou. Tá, pessoal? A gente explicando, isso parece uma coisa demorada, mas não é, porque quando a gente espeta o dedo no alfinete, a gente sente a dor na hora, né? Então, a gente explicando esse processo, parece que ele demora, mas na verdade isso acontece assim, ó, questão de milissegundos, menos tempo do que um segundo, certo? Que vai acontecer. Então, é muito rápido para ter uma resposta. Né? Então, é isso aqui que faz a gente ter a reação. Toquei no superfície quente, tira a mão rápido. Por quê? Porque esse processo todo aqui, todo esse caminho, ele aconteceu de forma muito rápida. Tá? Então, em relação a esse esquema aqui, tá? Eu tenho aqui 3 perguntas para você. Qual é o estímulo que foi aplicado na pele? Qual é o neurônio que leva a informação para o centro integrador, né, para a coluna espinhal? Qual é o neurônio que leva a informação de resposta para o efetor? Tá? Então, essas 3 perguntas aqui estão relacionadas a essa imagem aqui de cima. E a quarta é uma outra pergunta, ó, que diz aqui, ó, uma criança nasceu sem capacidade de sentir dor. Tá? Isso realmente existe. Algumas pessoas não sentem dor. Aí eu pergunto, explique se ela terá mais ou menos problemas do que as pessoas que sentem dor. Né? Se eu não sinto dor, eu vou ter mais ou menos problemas do que as pessoas que sentem dor. Aí aqui a gente tem que pensar nas consequências de não sentir dor. Não pensar que legal, não sinto dor. Né? Pensar nas consequências de não se sentir dor. O que pode acontecer caso eu não sinta dor, tá certo? Então essa é a atividade dessa semana. Né? Essas 4 são as atividades dessa semana 21, tá certo? Qualquer coisa, qualquer dúvida que tenham, chamem pelo Teams, mandem mensagem no Facebook da escola, no Instagram da escola, no YouTube, e a gente conversa por lá, tá certo? Um abração para todos.